Você já se perguntou como nascem as estrelas? Como o nosso próprio Sol pode ter se formado há bilhões de anos? Em algum ponto do universo, agora mesmo, novas estrelas estão surgindo de nuvens de gás e poeira. E uma delas, conhecida como HH30, nos oferece uma janela rara e espetacular para esse processo cósmico. Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente nesse objeto fascinante. Uma protoestrela cercada por um disco de poeira, que emite jatos de matéria e guarda pistas sobre como sistemas como o nosso surgem. Prepare-se para conhecer um dos berçários estelares mais estudados pela ciência moderna. HH30 é um objeto Herbig-Haro, uma categoria de corpos celestes que se forma quando jatos altamente energéticos de uma jovem estrela colidem com o meio interestelar ao redor. O nome, HH, vem dos astrônomos George Herbig e Guillermo Haro, que estudaram esses fenômenos pela primeira vez. A designação 30 simplesmente indica que este foi o 30º objeto dessa categoria catalogado. O que torna a HH30 tão especial é que ele oferece uma visão quase perfeita do processo de formação estelar. Ele está localizado na constelação de Touro, a cerca de 450 anos-luz da Terra. Isso pode parecer distante, mas em termos astronômicos, é como um quintal cósmico. A estrela em si ainda não é uma estrela completamente formada. É o que chamamos de uma protoestrela. Isso significa que ela ainda está acumulando massa a partir do material ao seu redor, especialmente de um disco espesso de gás e poeira que a circunda. Esse disco é conhecido como disco protoplanetário, porque é dentro dele que, com o tempo, planetas podem começar a se formar. Uma das razões pelas quais a HH30 é intensamente estudada é porque o seu disco protoplanetário está orientado quase exatamente de perfil em relação à Terra. Imagine olhar para um CD colocado de lado. É assim que os astrônomos veem o disco em torno de HH30. Essa orientação permite observar diretamente a estrutura do disco e entender melhor como ele evolui ao longo do tempo. Esse disco é composto principalmente de hidrogênio, mas também contém poeira cósmica, partículas minúsculas que são os blocos de construção de planetas. Ao longo de milhões de anos, essas partículas colidem, se unem e formam corpos cada vez maiores, eventualmente criando planetas. A luz da protoestrela central é obscurecida pelo disco, mas ilumina a poeira ao redor, criando reflexos que ajudam os cientistas a mapear a estrutura do sistema. Observações feitas com o telescópio espacial Hubble revelaram detalhes surpreendentes. O disco tem fendas, ondulações e assimetrias que podem ser causadas por planetas em formação ou pela interação do material com os jatos de matéria emitidos pela estrela. A HH30 não é apenas uma estrela bebê com um disco ao redor. Ela também está lançando jatos bipolares de matéria a velocidades altíssimas. Esses jatos se estendem por trilhões de quilômetros e são uma das marcas registradas da juventude estelar. Esses jatos são expelidos perpendicularmente ao disco protoplanetário e são formados por partículas carregadas que são aceleradas por campos magnéticos poderosos ao redor da estrela. Quando essas partículas colidem com o gás do meio interestelar, elas produzem choques que brilham intensamente. É isso que vemos nas imagens obtidas com telescópios como o Hubble. Esses jatos têm outra função importante. Eles ajudam a estrela a perder momento angular. Isso é essencial, porque sem essa perda, o material do disco não conseguiria cair na estrela para continuar seu crescimento. Ou seja, os jatos ajudam a estrela a nascer de fato. Além disso, a forma como esses jatos se curvam ou oscilam pode nos dar pistas sobre companheiros estelares próximos, campos magnéticos e outras dinâmicas ocultas que não conseguimos ver diretamente. HH30 é um verdadeiro laboratório natural para os astrônomos. O fato de estar relativamente próximo da Terra e com uma orientação tão favorável o torna um alvo perfeito para telescópios espaciais e terrestres. Com ele, os cientistas podem estudar como os discos protoplanetários evoluem, como e onde planetas começam a se formar, como os jatos são gerados e o que causam ao redor. Além disso, como o HH30 é jovem, com apenas algumas centenas de milhares de anos, ele mostra um estágio bem inicial da formação estelar, algo que é difícil de capturar devido à rapidez e complexidade do processo. Estudos ao longo de décadas também revelaram mudanças no brilho e na estrutura do disco, sugerindo que esse sistema é dinâmico e está em constante transformação. Isso mostra que a formação estelar não é um processo simples ou estático, mas sim algo vivo,
em constante movimento e cheio de surpresas. HH30 é mais do que uma estrela em formação. É uma chave para entendermos nossas próprias origens cósmicas. Através de seus jatos, de seu disco e da interação com o ambiente ao redor, ela nos conta a história de como o Sol e os planetas do nosso sistema solar podem ter surgido. Observar objetos como o HH30 é como olhar para um espelho do passado, um vislumbre de como tudo começou. Se você gostou deste mergulho no universo e quer ver mais conteúdos como esse, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho. E me diga nos comentários, o que mais você gostaria de explorar no cosmos? Até a próxima!